Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós pensamos nas notícias, olhamos para elas e as avaliamos do ponto de vista bíblico, pensando da perspectiva de um cristão que acredita na revelação de Deus na sua palavra. Talvez nunca como neste último ano a Organização Mundial de Saúde esteve do topo das notícias. A OMS é capa de jornal praticamente todos os dias por causa da pandemia e de toda a luta que existe contra ela. Recentemente, a OMS, em apenas um dia, num intervalo de algumas horas, colocou duas notícias contraditórias. Ou seja, baseado na ciência e na informação que nós temos a respeito do vírus, inicialmente eles colocaram uma mensagem falando que, afinal, nós entendemos que a forma principal de transmissão do vírus é de pessoa a pessoa, excluindo aqui a transmissão através do ar. E logo a seguir tiveram que voltar atrás, porque uma série de pessoas, capacitadas a nível internacional, veio reclamar a propósito disto. Então houve uma nova mensagem dizendo que não, sim senhor, pessoa a pessoa é a principal forma de contaminação, provavelmente mesmo os assintomáticos, mas também existe transmissão através do ar, porque é importante andar com máscara, as pessoas usarem máscara. Continua muita discussão sobre o tipo de possibilidade de transmissão através das superfícies, mas cada vez pensa-se que esta não é uma das principais maneiras de transmissão, principalmente acontece mesmo através de pessoa a pessoa. Nós vivemos um tempo de muita informação científica, mas muita contradição. Foi a OMS que nos disse, alguns meses atrás, que não devíamos mais dar as mãos para nos cumprimentar. Devíamos usar o cotovelo. Mas recentemente a OMS veio dizer não, cotovelo não. Porque se devemos espirrar para cima do cotovelo, não faz sentido que a seguir oferecemos o cotovelo à pessoa vizinha. Então já não devemos sequer nos tocar. Devemos colocar a mão no peito e nos inclinar numa saudação oriental para que não haja nenhum contato físico. As contradições têm sido múltiplas. A vacina parece ser a grande expectativa. O mundo inteiro está à espera de que a vacina possa sair. A vacina de Oxford talvez seja uma daquelas que levanta mais esperança. Mas neste mês de setembro, no início do mês de setembro, tivemos uma informação bastante triste. Um dos participantes voluntários, na fase já 3 da utilização da vacina, teve efeitos secundários neurológicos graves. E você deve entender uma coisa. Quando as autoridades de saúde reconhecem que algo foi grave, é porque é mesmo muito grave. E nós voltamos a perguntar, quando é que vai haver esta solução? E será que vai haver esta solução? É importante isto porque nós, hoje em dia, no mundo em que vivemos, não temos a ciência mais como uma coisa qualquer. A verdade é que para o homem moderno a ciência ocupou o lugar de Deus. Deus é aquele em quem nós esperamos encontrar as respostas. Deus é aquele que tem todo o poder, tem todas as soluções. Deus é aquele que responde a todas as nossas questões e que nos traz uma solução para todos os nossos problemas. E quem é o Deus moderno? A ciência. E quando nós pensamos nisto, nós vemos que tudo aquilo que era atribuído a Deus na religião acontece em relação à ciência. Por exemplo, os deuses devem ser adorados e a ciência é adorada. Constantemente nós ouvimos as afirmações mais categóricas falando sobre a grande capacidade científica e tecnológica do homem. A ciência foi exaltada e colocada num pedestal como o ponto mais alto. A ciência também tem os seus templos. As universidades, as academias, são o templo onde a ciência é adorada e onde as pessoas vão para se curvar diante do conhecimento. A ciência tem os seus livros sagrados, as revistas tradicionais e mais importantes, os grandes tratados científicos escritos pelos senhores professores doutores, são as suas bíblias dos vários níveis diferentes da ciência. A ciência tem os seus sacerdotes, são os doutores, são os pesquisadores, são aqueles que aparecem, nos nossos ecrãs de televisão ou dando as entrevistas nos jornais, porque são professores catedráticos e eles realmente conhecem da matéria como ninguém. Mas diante de toda esta contradição, nós temos de nos perguntar se este Deus que é a ciência verdadeiramente faz a diferença. A ciência responde a todas as nossas questões? Não. Parece que quanto mais a ciência se desenvolve, mais questões existem. A ciência tem de fato conhecimento da verdade? Alguém dirá, sim, a verdade científica é concreta, é dogmática, porque foi experimentada. Não é como a religião, que é uma coisa sentimental. Mas a verdade científica, e nós já sabemos, é apenas relativa e temporária. É uma verdade científica definitiva até que alguém prove que afinal não era bem assim.
Até que alguém descubra que até um planeta já não é planeta, é uma outra coisa qualquer. Então, afinal, a verdade científica se calhar não é tanto verdade assim. Não, costumávamos dizer que um dos problemas mais graves da religião é a sua contaminação com a política. Porque a religião deixa-se dominar pela política e todos nós reconheceremos que quando há política metida com religião as coisas complicam tremendamente. Mas a ciência, o Deus moderno, está perfeitamente firme e isolado e nós começamos a olhar que, afinal, a política toma conta da ciência. E talvez nunca, como nesta situação da pandemia, nós conseguimos perceber isto de forma clara. Porque, afinal de contas, tudo anda à volta de dinheiro, de muito dinheiro. Das grandes indústrias farmacêuticas e do interesse que estas coisas têm. E dos candidatos políticos a usarem a pandemia a favor e contra para atacar ou para defender a sua posição, para ganhar o voto da população e para poder dizer nós somos melhores. Afinal, o Deus que é a ciência é um Deus de contradição. É um Deus que não responde a todas as nossas questões. É um Deus cuja verdade é profundamente relativa. É um Deus que não tem todas as soluções para os nossos problemas. É um Deus que traz imensos efeitos secundários e que muitas vezes é utilizado por algumas pessoas com proveito, mas para outras com grande dano. É um Deus cuja verdade é profundamente relativa e temporária. Isso nos faz pensar, será que este Deus também está contaminado com tantas falhas e com tanta corrupção política, merece toda a nossa confiança? Nós não estamos a dizer para deitar fora a ciência. A ciência foi iniciada por homens que acreditavam que há um Deus, Criador, que nos fez com capacidade e inteligência. Este Deus inteligente e poderoso, que criou o mundo inteligente e que colocou o homem aqui com inteligência para se comunicar com ele, devia ser capaz de perceber as regras básicas que Deus estabeleceu no mundo. E assim nasceu a ciência. Os primeiros grandes cientistas eram profundos cristãos e dedicavam as suas obras científicas a Deus porque reconheciam que tinham chegado até um certo ponto, mas havia muita coisa que ainda não conheciam. O Deus da Bíblia é um Deus que tem servido a milhões e milhões de pessoas ao longo de milénios. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, tem-se mostrado uma verdade não relativa e não temporária, mas definitiva. Nós lemos a Bíblia e lemos textos que foram escritos há 3.500 anos atrás e percebemos o quão atuais eles são. E parece que estão a falar do que aconteceu ontem e tocam os nossos corações porque expressam o mais profundo da nossa vida. Porque este livro foi escrito por homens, sim, mas inspirados por um Deus que nos criou e conhece o nosso coração como ninguém. É por isso que a Bíblia foi e é um livro único. Contém verdades que serviram por milénios e continuam a servir e vão continuar a servir enquanto houver humanidade. Que nos falam a respeito de um Deus que não está distante e que não é apenas sentimento, que está presente e nos responde de forma concreta às questões mais importantes da nossa vida. Quem somos? O que é que estamos aqui a fazer? Qual é o sentido da vida? Qual o propósito de cada dia para nós? Estas são as questões que são respondidas por Deus, o Deus da Bíblia, e que nos levam a uma outra forma de viver e que nos dão um outro sentido, um outro valor, um outro propósito para as nossas vidas, que é aquilo que todos nós buscamos e precisamos e que a ciência não consegue nos dar. Num tempo de contradição, em que a ciência continua a ser válida, mas nos traz tantas dúvidas e inquietações, é tempo de nós levantarmos os nossos olhos para o alto, humilharmos-nos diante das nossas limitações, pedirmos perdão a Deus por causa da nossa incredulidade e buscarmos nele e na sua palavra as bases reais para uma vida que faz sentido, para uma vida com propósito, para uma vida com direção, andando com Deus, seguros para o agora, para o amanhã e para o depois da morte.